Olá, turma, tudo bem? Vamos prosseguir em nosso conteúdo. Agora nós estamos na unidade 2, capítulo 3 do livro. Vamos ver qual será o gênero textual a ser estudado. Olha ele aí, é o artigo de opinião. Muito simples, muito tranquilo, basta você entender que esse tipo de escrita é uma escrita, então, onde eu expresso a minha opinião. E para expressar a minha opinião, é importante que eu tenha argumentos. Então, é um tipo de texto argumentativo, onde o autor, olha aí o segundo ponto, ele apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. E aí nós temos algumas características desse tipo de escrita. São textos escritos em primeira e terceira pessoa. E eu coloquei o tema sobre educação no exemplo, um trechinho, de um artigo de opinião, para que você possa entender. Então está aí, a educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Perceba que aí nós estamos escrevendo em terceira pessoa, eu estou falando da educação. Depois, na segunda linha do exemplo, eu tenho lá que ela é o principal aspecto. Então, ela, terceira pessoa do singular ou do plural, tanto faz. Eu coloquei um trecho da escrita em terceira pessoa, mas eu posso também, no artigo de opinião, mesmo sendo um texto argumentativo, também posso escrever em primeira pessoa. Depois, nós vemos a outra característica. Geralmente são assinados pelo autor. Então, um artigo de opinião, ele vem ali expresso o nome de quem escreveu. No meu caso, se eu escrevesse um artigo de opinião sobre a educação, eu assinaria Elaine Maldonado. As produções, elas são veiculadas nos meios de comunicação. Então, os artigos de opinião, eles estão nos jornais, nas revistas impressas ou na internet, Então, eles estão presentes nesses meios de comunicação. Outra característica, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Coloquei um exemplo de um trecho também de um artigo de opinião, o mesmo artigo falando sobre educação. Os governantes precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Perceba que não é uma linguagem muito rebuscada, é uma linguagem simples, de fácil entendimento, ela é objetiva, ou seja, ela é direta. Quando eu digo os governadores precisam ter a consciência, eu estou sendo direta ali no ponto, eu não estou dando uma volta, dizendo que os governadores precisam pensar um pouco sobre a sua postura. Não, eu vou direto. Simples, objetiva e subjetiva também. Subjetiva é quando aí sim eu ponho a minha opinião, Então, enquanto a educação estiver à margem, Então ali eu estou afirmando que essa educação está à margem, eu estou dando a minha opinião, então, nesse trecho, Então, esse ponto é muito interessante, tá? Não é uma linguagem rebuscada, não. É uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, Uma linguagem direta. Próximo ponto, abordam sempre, geralmente, são temas da atualidade. Por ser veiculado mesmo em meios de comunicação, precisa ser um tema atual, para que esse jornal, essa revista possa, então, ter um público, ter um leitor. Exemplo, por esse motivo, o país está longe de ser uma nação desenvolvida, até que o descaso com a educação persista. Então, qual é o tema atual que eu estou falando aí neste texto, nesse trecho? A educação. E ela está aí, então, eu estou trabalhando matemática de uma educação que está sendo prejudicada, Então, tema atual. Próximo ponto, possuem títulos polêmicos e provocativos, faz parte do contexto dos meios de comunicação, Então, a educação em retrocesso, coloquei como exemplo esse título. Não é um simples título, poderia colocar só a educação, ou a educação, um título bem simplesinho, mas eu preciso gerar uma polêmica, preciso provocar a educação em retrocesso, Como assim? Vamos ler esse artigo de opinião para a gente ver o que está falando, Então, esse título precisa chamar a atenção.
Contém geralmente verbos no presente, tá? Então, eu não vou falar do passado, do pretérito, né? O governo, tem aí o exemplo, enquanto o governo investe, né? Eu poderia até escrever no pretérito, mas quando eu coloco no presente, me dá uma ideia de um chamamento de atenção, é algo que é algo atual, como eu disse no outro ponto, né? Fala da atualidade. Então, se é atualidade, verbos no presente e no imperativo, que chama mais atenção. Isso faz parte também dos meios de comunicação social. Enquanto o governo investe, preste atenção, ó, presente e no imperativo, na expansão econômica e financeira do país, a educação regride. Nossa, dá aquele impacto, né? Apresentando, assim, muitos problemas estruturais. Então, é também uma medida de chamar a atenção os verbos no presente e no imperativo como quase que uma ordem, né? Uma vez que o imperativo dá essa ideia. E para terminar, esse ponto é o mais importante de um texto de opinião, de um artigo de opinião. É o uso claro e evidente da argumentação. Eu preciso ter argumentos para convencer o meu leitor. E persuasão. Persuasão é você envolver este leitor, não só convencer, mas envolver, fazer com que ele esteja certo do que ele está lendo, né? De convencer este leitor. Então, exemplo, é principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Então preste atenção, o primeiro argumento que eu usei aí é que nas pequenas cidades realmente a educação é mal aplicada. E o segundo ponto é que as verbas, né, qual o motivo dessa educação ser mal aplicada? Olha aí o segundo argumento, as verbas são desviadas. Então é diferente se eu dissesse assim, a educação ela é ruim nas pequenas cidades, porque lá não tá legal. Isso é argumento de um artigo de opinião que quer convencer, que quer convencer esse leitor? Não, precisa ter um bom argumento. Então é lá nas pequenas cidades, que é porque que lá é ruim, porque é mal aplicado. E por que é mal aplicado? É porque as verbas são desviadas. Então são argumentos fortes para esse leitor que vai procurar saber um pouco mais sobre a educação que está em retrocesso, né? Eu dei como exemplo aí para vocês alguns trechinhos, e aí fica uma explicação breve sobre esse artigo de opinião para que você entenda as características dele. Um bom dia para vocês e bom estudo!